Olá, quinto ano. Como é que vocês estão, meus amores? Bem-vindos a mais uma aula de português com a tia Kátia. A aula de hoje é a correção das páginas da nossa apostila. Então, vamos pegar a apostila, o lápis e a borracha para nossa correção. A tia vai começar na página 27. Eu só vou ler o primeiro parágrafo do texto, tá? Então, vamos acompanhar a leitura com a tia? Página 27. Relato histórico. Quando você diz que conhece um lugar, você o conhece mesmo? Conhece, por exemplo, a história dele e sabe da importância desse lugar para algumas pessoas? A seguir, vamos conhecer um pouco da história de Vila Rica, antigo nome da cidade histórica mineira, atualmente chamada de Ouro Preto, em razão da grande quantidade de ouro que era encontrada ali. O título: A Vila Rica dos Poetas. Em 1780, um século após a descoberta das minas, Vila Rica já havia muito deixara de ser um acampamento mineiro embarrado, com barro, e sem atrativos. Situada no sopé do grandioso penedo do Itacolomi, no sul de Minas, a cidade se constituía de uma teia de ruas pavimentadas percorrendo ladeiras íngremes, ladeada por graciosas construções de 2 pisos, muitas das quais possuíam terraços ajardinados. Vila Rica, disse um poeta, era a pérola preciosa do Brasil. A tia leu o primeiro parágrafo. Agora vamos à correção. Página 29. Na página 29 está assim, olha. No primeiro parágrafo do texto, podemos encontrar um pouco da história sobre a colonização de Ouro Preto. 2. O governador Luiz da Cunha Menezes é caracterizado como fanfarrão minésio. Quais atitudes dele levaram Tomás Antônio Gonzaga a caracterizá-lo dessa forma? Então, a resposta a essa pergunta: foi caracterizado dessa forma por ser um corrupto, roubar dinheiro público e exibir-se nas ruas de Vila Rica com suas amantes. Número 3. O texto conta um pouco da história de Vila Rica. Que personagens históricos são apresentados? Dom João V, o governador Rodrigo José de Menezes, o poeta Cláudio Manuel da Costa, Luiz Cunha Menezes, que substituiu Rodrigo José de Menezes como governador. Tomás Antônio Gonzaga. Número 4. No segundo parágrafo do texto, Eduardo Bueno explica que Vila Rica, apesar de possuir grande quantidade de ouro e pedras preciosas, não tirava proveito dessas riquezas. Qual foi o principal destino das riquezas de Vila Rica? Portugal e a Europa como um todo. B. Por que as riquezas de Vila Rica eram também suas de graça? Porque sobre essas riquezas eram cobrados altos impostos. Vamos continuar a correção? Próxima página. Página 30. De acordo com o texto, todos aprovavam o modo como as riquezas da cidade eram exploradas? Não. Explique.
A jovem sociedade mineira via essas ações com profunda indignação e revolta. Número 5. Explique com suas palavras o que significava dizer que Vila Rica era a pérola preciosa do Brasil. Essa expressão tem relação com a grande quantidade de ouro e pedras preciosas encontradas em suas minas. 6. Procure o significado da palavra satirizado. O significado de satirizado é ironizado, criticado, né? Sátira é uma crítica, uma ironia. Esse é o significado. Aí vem uma outra pergunta. Depois explica o sentido do trecho, do seguinte trecho. Foi satirizado pelas cartas chilenas, livro provavelmente escrito por Tomás Antônio Gonzaga. Quer dizer esse trecho? Olha a resposta. Na obra Cartas Chilenas, o governador em questão foi ironizado, ele foi criticado, exposto ao ridículo. Número 7. O texto que você leu faz parte de um relato sobre a Inconfidência Mineira, um fato histórico da trajetória do Brasil. Faça uma pesquisa sobre esse fato histórico e, usando suas palavras, escreva um texto sobre ele no caderno. Escreve uma síntese, um resumo do que você entendeu. Agora, nós vamos para a página da apostila Cantinho da Leitura. Lá na página 39, a tia vai ler um trecho, tá? O primeiro parágrafo. O que você acharia de viver uma incrível aventura em uma cidade histórica? Pois é isso que acontece com Lucas. Leia o trecho abaixo. Brisa de ouro, outro tempo. Recém-chegado à cidade histórica Tiradentes, onde pisa pela primeira vez, o jovem Lucas se sente como se já tivesse estado ali. Nem bem começa a caminhar pela cidade, ele experimenta vertigens, testemunha a morte de um velho, ouve músicas que ninguém mais escuta. Sem saber, Lucas veio a Tiradentes em resposta a um chamado sobrenatural. Um espírito do século XVIII precisa de seu auxílio para se libertar de uma terrível prisão. Só Lucas poderá ajudá-lo, desde que se disponha, é claro, a cumprir 3 tarefas arriscadíssimas. Detalhe: se fracassar, corre o risco de também virar fantasma ou de ficar preso no passado, para onde deve retornar a fim de cumprir a última tarefa. Interessante, né, esse texto? Vamos à correção dos exercícios. Vamos à página 40. Na página 40, olha a pergunta desse texto. O trecho apresentado é uma prévia da história contada no livro cuja capa aparece na página anterior. Observe a imagem e responda. Qual é o título do livro? O Ouro do Fantasma. Que relação teria o título do livro com a história? Um espírito do século XVIII precisa do auxílio de Lucas para se libertar de uma terrível prisão. 2. Em qual cidade se desenrola a história? Qual é a cidade? Tiradentes. 3. O que faz Lucas ir a Tiradentes? Que fatos históricos serão apresentados no decorrer da aventura que Lucas viverá? Lucas vai a Tiradentes em resposta
há um chamado sobrenatural. Essa é a resposta da primeira pergunta. Que fatos históricos serão apresentados no decorrer da aventura que Lucas viverá? A febre do ouro nas Minas Gerais do século XVIII, a escravidão e a Inconfidência Mineira. Número 4. Alguns personagens do livro são apresentados nesse texto. Quais são eles e de que forma são caracterizados? Então, olha, personagem Joaquim, o charreteiro, guia turístico, doido por aventuras e de olho em cima dos tesouros do fantasma, Adriana, bisneta do velho José, o tal falecido, e Jóia, a tia de Lucas, que trabalha como restauradora nas igrejas da região. Número 5. Ao chegar a Tiradentes, Lucas tem reações estranhas e presencia situações diversas. O que acontece? Ele experimenta vertigens, testemunha a morte de um velho e ouve músicas que ninguém mais escuta. Página 41. Sobre a ida de Lucas a Tiradentes, responda: o que ele deverá fazer em Tiradentes? Deverá cumprir 3 tarefas arriscadíssimas. B. O que acontecerá a Lucas caso ele fracasse no cumprimento das tarefas? Se fracassar, corre o risco de também virar fantasma ou de ficar preso no passado. 7. Faça uma breve pesquisa sobre a cidade de Tiradentes, com informações sobre a importância dela na história do Brasil, e escreva na ficha a seguir. Colhe também uma imagem da cidade. Então, vocês vão colar a imagem ou fazer um desenho e vai escrever aqui na ficha a importância da cidade de Tiradentes para a história do Brasil. Corrigiram direitinho? Eu tenho certeza que vocês acertaram tudo. Um beijo, até a próxima aula.